Hoje eu vou conversar com ela, que é maravilhosa, nossa querida Mônica Moura. A gente teve algumas informações e como é um dia muito importante e necessário, a nossa médica preventiva maravilhosa e social hoje veio para o nosso programa para bater um papo com a gente e dar continuidade a esse assunto e até nos explicar também sobre as novas diretrizes para aferição de pressão, né? Porque parece que tem gente que acha que é tudo do mesmo jeito. A gente estava agora mesmo conversando no estúdio por causa dessas informações e a própria especialista estava passando algumas informações aqui para o Ed. As pessoas têm que entender que a Vanusa é diferente da Monique, né, Monique? Bom dia, Isso, linda. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Então, cada caso ele tem suas particularidades, precisa ser avaliado, né, de forma personalizada. Mas essa atenção quanto aos níveis de pressão é importante. Né? E hoje a gente tem tecnologias que ajudam, a gente tem aquele aparelho semiautomático ou automático que permite a pessoa medir em casa, né? Que ajuda tanto na identificação precoce, né, da necessidade de um tratamento, de um acompanhamento mais próximo, quanto no controle da pressão. Né? Até mesmo para a redução de custos, né? Porque quando a gente identifica a doença cedo, trata cedo, a gente evita doenças mais graves, né? Que diminuem a qualidade de vida, né? Que são mais importantes para um cuidado maior, então, e geram custos maiores, né? Porque precisou ficar hospitalizado, então é um contexto bem maior do que a gente imagina, né? A importância da prevenção. Tanto no sentido de detecção precoce, que é prevenção, né? No controle, acompanhamento da pressão, que também previne, né, outras doenças, né, complicações. Então, é um contexto muito maior do que a gente imagina. Pronto. Então, a gente vai aproveitar nesse dia de hoje para bater esse papo e a gente poder dar assim, uma vasculhada nas informações relacionadas à pressão arterial. Quando uma pessoa já tem que ficar atenta, tipo uma pressão normal, uma pressão que corre um risco de estar indo para um outro caminho e se a idade influencia. De repente eu passei uma vida inteira jovem com a pressão de boa, aí eu vou ficando adulta, vou indo para a terceira idade, digamos que eu possa ter uma mudança brusca ou não relacionada à pressão arterial? Sim. A hipertensão arterial, né, ela é causada por múltiplos fatores, são vários fatores. Então, a gente tem aí fatores que a gente consegue atuar e outros que não. Genética, né, etnia, idade. Então, são fatores importantes. Então, com a avançada da idade, aumenta as chances, sim. Mas existem outros fatores aí envolvidos. Obesidade, o excesso de uso de bebida alcoólica, né, o tabagismo, né, o uso do cigarro. Então, a gente tem muitos fatores que a gente consegue atuar. Estilo de vida, come muita comida salgada, né, com muito sal, muito industrializado, que tem ali também muito sal, muito sódio. Então, existem muitos pontos que a gente consegue trabalhar. Né? Então, muitos casos de hipertensão estão muito ligados aos hábitos de vida. Lógico, a gente tem aquela influência genética, né? A propensão. Né? Alguns casos têm uma influência maior que outros, né? Mas a gente consegue atuar ali nos fatores de hábitos de vida, fatores modificáveis, né? Que a gente consegue mudar. O que a gente pode chamar a atenção relacionada às pessoas que têm diabetes, por exemplo? Tem que ficar atenta também, né? Sem Porque dúvida. A gente fala do sódio, mas a gente também lembra que os diabéticos, eles correm riscos também, sem né? Dúvida, sem dúvida. A diabetes, ela gera várias complicações, né, no organismo, então ela afeta também os vasos. E ela pode, sim, facilitar a questão da hipertensão arterial. A gente percebe nos estudos essa ligação, sim, tá? Então, precisa ficar atento. Fora isso, contribui, né, para outras doenças cardiovasculares. Então, a gente precisa ter uma atenção redobrada nos pacientes diabéticos. Pronto, a gente está falando hoje de hipertensão. Então, a gente está mexendo com essas pessoas que muitas vezes não imaginam que podem estar sofrendo com problema de hipertensão. Quantas dores de cabeça que muitas vezes as pessoas pensam que são normais e ficam ali só nos paliativos, né? Precisa investigar. E muitas vezes aquela pressão ela sobe ali de forma silenciosa, tá? Sem a gente perceber, sem mostrar, né, que está ali aumentando. Então, a gente precisa realmente medir, né? Toda consulta tem que medir a pressão, né? Tá ali avaliando, porque, especialmente nos pacientes que têm um histórico familiar, né, de
pai, mãe, hipertensos ou irmão, a gente precisa estar atento a isso para fazer a medição da pressão. Porque eu gosto de fazer uma analogia, de uma forma um pouquinho mais simples, como para a gente pensar nos vasos como canos que levam água, né, fazem um abastecimento, que vão levar, né, lá para os órgãos, que vão abastecer os órgãos. E quando a gente tem a hipertensão, gera problema, né, nesses vasos. Imagina uma pressão muito grande nesses vasos, vai danificar ali, nesses canos, e geram problemas, né? Esses danos geram problemas. Então, a gente pode ter tanto o rompimento de um cano ali, né, quanto lesões que vão gerar uma obstrução, né? Que é quando a gente tem o infarto, né, o AVC. Então, quanto antes a gente atuar para diminuir, né, as chances desses danos, né, nos vasos, nos canos, melhor. Mais chance da gente estar evitando complicações piores. Pronto, e aí quando você fala de complicação, é o que você acabou de falar. Tanto pode mexer com o cérebro, como pode mexer com os rins, com o coração, obviamente, né? Mas a gente sabe que todos esses cuidados, todos esses sinais e sintomas são necessários. Eu queria que você me falasse dos sintomas para quem está sofrendo já ali com essa questão da hipertensão. E os cuidados para quem já está dentro da situação também. Pronto, então assim, como eu falei, muitos casos são silenciosos, mas algumas vezes a gente pode sim ter um sintoma, quando a pressão já está a um nível muito alto, a gente está sofrendo muito já com aquela pressão alta. Então pode sim vir alguns sintomas, né? Então quando a pressão alta já está ali há longo tempo, aí a gente pode ter problema na visão, né? Problema na cabeça. Então, pode ter ali um extravasamento de sangue, né? Um rompimento do vaso, como a gente diz ali no cano, ou uma obstrução que vai faltar, né, abastecimento, sangue para aquele órgão, a gente vai sentir a falta, né? Então, pode falhar aqui a força de um lado do corpo, né? Pode vir a dor do peito, dor no peito do infarto. Então, que as pessoas tanto confundem com os tais dos gases, né? Tem muita gente que compara, né? Então, assim, esse sintoma já vem quando a gente já está com a pressão alta há muito tempo. O ideal é a gente estar identificando bem antes para estar prevenindo esse acontecimento. Para evitar chegar lá. Então, assim, uma das grandes preocupações, como é que a gente sabe que, obviamente, qual é a quantidade certa dessa medição para quem está de boa e para quem corre o risco de estar com essa pressão um pouco aumentada? Pronto, a partir, né, que a gente fala até 14, né, por 9, né, que é 140 por 90. Sim. Então, a gente realmente já tem uma hipertensão aí que a gente precisa checar, porque não é só numa medida, tá? A gente tem que avaliar, a não ser que os níveis estejam muito altos, e a gente já faz o diagnóstico ali. Mas quando a gente vê essa elevação, a gente faz uma segunda medida, ou pede para realizar uma medida ambulatorial de pressão arterial, que é aquela que fica medindo o dia inteiro, e a gente sabe como é que estão os níveis, né, ao longo do dia. E também tem aquela medição em casa, a domiciliar. Na domiciliar, a gente pede que acima de 13 por 8, né, ou 130 por 85, né, a gente já tem que ligar um alerta e falar com o médico, tá bom? Fazer esse acompanhamento, avaliar. Então, essa medida domiciliar, ela é possível de fazer e ajuda muito. Muito bom. E nessa questão, todo diabético vai ter pressão alta? Não. A gente não tem como afirmar isso, né? Mas a gente precisa ter um cuidado redobrado nesses casos e fazer realmente um acompanhamento, né, para estar identificando precocemente se surgir hipertensão. Mas existem muitos casos de pacientes que são hipertensos e diabéticos, e isso aumenta as chances para doenças cardiovasculares, né, como AVC, infarto e outras. Dentro da situação de quem está já sofrendo com a hipertensão, quais são os cuidados que ela tem que ter, principalmente com bebidas alcoólicas? Porque tem aquela história de dizer, não, o médico disse que eu tenho uma pressão alta, mas que eu posso, enfim, viver uma vida razoavelmente normal, que eu tomo remédio e que eu posso de vez em quando. Só que esse de vez em quando, muitas vezes, é uma conversa muito bonita, né? Não, e assim, a gente tem que realmente passar para o paciente que ele pode ter uma vida normal, mas uma vida normal saudável é o ideal, né? Então, uma vida saudável, então, com hábitos de vida saudáveis. Então, o que a gente fala? Atividade física ajuda muito, né? No controle da pressão arterial, para a gente evitar
outras doenças. Além disso, a gente controlar o peso, né? Não ficar acima do peso. O excesso de bebida alcoólica, no caso da bebida alcoólica em excesso, tá? Então a gente tem que ter controle, cuidado com a bebida, ou não beber em excesso. E aí né? a gente chama atenção para aquelas pessoas que adoram um energético. Tem que ter muito cuidado também, né? Também tem que ter o cuidado, porque isso pode aumentar sim a pressão arterial. Tem alguns estimulantes que eles fazem a elevação da pressão. Pode acontecer, doutora, de em algum momento, devido a um estresse, eu sofrer com algo, ser avisada por algo que não acontecia no meu dia a dia? Pode. Como você fala desse lado silencioso, é importante a gente falar sobre isso. Tem gente que vai dizer assim, nossa, mas eu não tinha problema de pressão alta. De repente, pode acontecer de desencadear ali naquele momento, algo que estava guardado? Existe tanto a possibilidade de você ter um pico ali isolado, né, naquele momento, porque você ficou mais, né, estressado, né? Mas também tem a possibilidade, que os estudos mostram, que quando você tem um estresse ali crônico, isso também pode facilitar o surgimento da hipertensão arterial. Eu quero chamar a atenção e quero saber se isso é mito ou se isso é verdade. Algo que geralmente as pessoas vão incluir em outros aspectos, da hidratação do corpo, porque vai matar a sua sede. É verdade que a água, por exemplo, relacionado à hipertensão, ela se faz necessária mesmo? A falta da água pode trazer algo complicado para a saúde da pessoa? Ou isso é um mito? Não, a hidratação ela é importante, né? A gente precisa, para que o nosso organismo funcione adequadamente, a gente precisa estar hidratado. Mas tem alguma ligação com hipertensão ou não? Na verdade, assim, se o paciente ele não estiver hidratado, né, ele tem maiores chances de ter problemas no organismo como um todo, né? Então, pode ter problemas. O que acontece também é que a gente tem que ter cuidado com a quantidade de sódio, né? Às vezes a pessoa não se hidrata tanto e acaba se alimentando com alimentos que, de uma certa forma, vão chamar mais a atenção da hipertensão, né? O que acontece nessa questão de alimentação, né? A gente tem que ter cuidado com o excesso de sódio, de sal, né? Nos industrializados, a gente tem que ter atenção para isso, né? Então, o ideal é evitar os industrializados ultraprocessados. E também na comida, né? No preparo dos alimentos, para a gente não estar adicionando ali muito sal. A gente tem que ter essa atenção. Na verdade, para a hipertensão, é todos aqueles cuidados. Se você já tem o diagnóstico de que você tem problema de pressão, o exercício físico vai ter que estar casado com a alimentação e juntamente com a qualidade emocional. Sem dúvida. E na alimentação, a gente fala também na questão das fibras, tá? As fibras, elas são muito importantes. Então, a gente precisa realmente comer muita verdura, muita fruta com casca. Pronto, aí a gente pode falar da tal da dieta mediterrânea. Ela realmente funciona? A gente não quer falar de dieta, mas a gente quer falar... Vamos falar das pessoas que incluem muito verduras e legumes na alimentação. A questão das gorduras, digamos que lá no fígado, né, problemas de rins, podem, de uma certa forma, agravar essa hipertensão? Então, também. Então, assim, primeiro da alimentação, a quantidade de fibras, ela é interessante, tá? Para a gente estar controlando ali a pressão ou até tentando evitar o surgimento da hipertensão arterial, né? E quanto à questão de problemas nos rins, que você comentou, de estarem afetando, né, a pressão, pode acontecer sim, tá? Existe a hipertensão secundária, são casos mais raros, vamos dizer assim, né? Não tão frequentes quanto os outros, mas que precisam de uma atenção. Então, eu tenho um caso de um paciente com menos de 30 anos, que ele está ali com a pressão elevada, então eu preciso ter, né, essa busca, essa investigação para hipertensão secundária, que pode estar relacionada a um problema dos rins. Da mesma forma, a hipertensão arterial, quando ela não é cuidada, né, precocemente ou de forma adequada, ela pode originar também problema nos rins. Tá? Pronto. Já que a gente está falando de prevenção, já que a gente está falando desse dia tão importante, vamos prevenir essas pessoas falando o que elas podem fazer para melhorar essa hipertensão. Em termos de qualidade de vida no dia a dia, já falou dos exercícios físicos, mas assim, digamos que a pessoa não gosta de correr, não gosta de caminhar, não gosto de determinadas coisas. Hoje a gente tem uma prática gigante esportiva,
prazerosa. Hoje a gente tem várias formas de poder se exercitar, né? Como é que a gente pode chamar a atenção das pessoas do que elas podem fazer para ter uma saúde de qualidade quando o assunto é hipertensão? Olha, o nosso cérebro, ele trabalha para poupar energia. Sim. Então, quando a gente vai trocar de hábito, assim, de repente, o nosso corpo vai, né, dizer não, vai querer puxar a gente para trás. Mas a gente precisa se estimular, sabendo da importância disso, que vai trazer benefícios para a nossa saúde, né? Que vai nos dar mais qualidade de vida, uma maior expectativa de vida. Então, a gente precisa se estimular mesmo. E aí, como você falou, a gente tem várias possibilidades dentro da atividade física. Então, se a gente fizer, tem estudos mostrando que a gente fizer 150 minutos de um exercício aeróbico moderado por semana, como uma caminhada, já traz inúmeros benefícios nesse sentido, tá? Então, é procurar aquele exercício que se enquadra também fazendo, começando ali devagarzinho e indo aumentando a intensidade aos poucos, com todo um cuidado. Pronto, aquela pessoa que não quer ficar hipertensa, quer ter qualidade de vida, quando ela está sobre os medicamentos, está vivendo sobre os medicamentos, ela tem que ter alguns cuidados relacionados, por exemplo, a algum tipo de nervosismo. Tem pessoas que parecem, principalmente as hipertensas, né? Que elas acabam de uma certa forma ficando mais agitadas com uma certa frequência. As pessoas que estão ao redor devem ter que tipo de olhar? Tem que ter uma atenção quanto a isso também. Eu gosto de falar que a ansiedade todo mundo tem. Porque às vezes não é um controle, um descontrole ou um controle às vezes quem está ao redor também pode ajudar, né? Pode, e assim, ansiedade todo mundo tem. O problema é quando ela se torna excessiva. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Quando é que está se tornando ali um problema que eu preciso tratar, preciso cuidar. Então, quando a pessoa tem um diagnóstico desse, ela fica preocupada, né? Gera ali um aumento da ansiedade. A gente precisa ter cuidado com isso. Quem está perto pode ter atenção, né, a essa necessidade de um acompanhamento da questão da saúde mental, né? Então, a gente tem aí essa relação, tanto para evitar a hipertensão, que a gente precisa controlar o estresse, né? Precisa ter esse cuidado, e também a partir do diagnóstico, que a gente também nos estudos percebe que tem essa mudança de vida, algumas pessoas são afetadas quanto a isso, tem a saúde mental afetada e a gente precisa cuidar também, né, nesse sentido. Então, precisa olhar como um todo, né? O paciente. Hoje no mercado a gente tem milhares de produtos que muitas vezes são utilizados também fora do nosso corpo. Eles vão influenciar de alguma forma com a hipertensão ou não? Como? Produtos que são utilizados às vezes no corpo. Às vezes vai fazer um tratamento estético, às vezes vai fazer algum tratamento no cabelo, às vezes vai usar algum produto que você não está comendo, porém você está colocando ali no seu corpo. Às vezes você vai fazer algo que você, não tem problema, não tem problema de hipertensão, mas não tem problema eu fazer isso. E hoje no mercado tem muita gente que quer ganhar dinheiro. Às vezes não se importa com a sua saúde. Você quer fazer, a pessoa nem sabe que você tem problema de hipertensão. Eu queria saber se esse aspecto pode atrapalhar os hipertensos ou não. Na verdade, sim. Essa questão, ela tem que ser vista para tudo, né? Então, um produto que você vai utilizar, você tem que verificar. Sim. Ele é tóxico? Não é? Né? Então, alguma substância ali que não é autorizada, né, que não pode. Hoje tem muitas, por esse mundo estético, tem muitos produtos que é utilizado, é injetável até. Né? E às vezes você pensa que você pode, de repente você não se importa. As pessoas se preocupam tanto com o que vão comer e às vezes não têm ideia do que estão aplicando no próprio corpo. Isso também é extremamente importante. Então a gente precisa ver a procedência, né? Se aquilo é liberado pela Anvisa, se tem algo, uma toxicidade, se tem algo que pode afetar o seu organismo. É bom observar, né? E relacionado a vitaminas também. Pessoas que gostam de estar o tempo todo ali tomando uma vitamininha por conta própria. Olha, eu vou lhe dizer o que os estudos mostram, né, os mais recentes, que os polivitamínicos não são recomendados, tá? Eles podem gerar problemas de saúde, tá? Inclusive câncer, então a gente precisa ter esse cuidado. É diferente de quando você percebe, né, faz o exame, vê que tem um nível, né, ali de deficiência de uma vitamina e você passa a suplementação, né, para atuar ali naquela deficiência. Agora, você fazer a suplementação sem ter uma deficiência, não.
tá? Isso pode gerar problemas. Então, a gente tem que ter cuidado com os polivitamínicos. Pois é, eu estava chamando a atenção dessa forma porque eu estava conversando justamente com uma amiga sobre esse assunto. Eu falei para ela que a gente ia falar sobre hipertensão. Ela, Vanusa, procura saber lá relacionado às vitaminas. Eu falei assim, mas amiga, você está tomando alguma vitamina? Eu tenho tomado uma vitamina D, tenho colocado uma vitamina B12 e tal. Eu falei assim, mas foi o médico que recomendou? Tem que ter esse cuidado. Não, eu fui lá e comprei. Não, não é assim. Não é assim. Aí você começa uma dor de cabeça, daqui a pouco você tá com uma tontura. Quando você vai ver, você tem um problema que tá lá guardadinho, caladinho. Tem alguns casos que tem indicação de suplementação de vitamina D e da mais vitamina orientado, B12, né? por exemplo, paciente vegetariano que não tem ali na alimentação, ele precisa de uma suplementação de B12, mas precisa realmente de um acompanhamento, de uma orientação adequada. E aquela queixa constante de dores de cabeça tem que ficar esperto. Sim, a gente precisa ver por quê, né? Porque Existe tem uma essa causa, dor, qual é a fica causa, só, a gente né? precisa investigar. Muito bom. Faltou alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa? Eu queria que você chamasse a atenção para esse dia de hoje. Então, é um dia extremamente importante, porque a hipertensão é um problema de saúde pública, né? Então, tem muitas pessoas que têm sua qualidade de vida, né, modificada pela hipertensão arterial. Existem muitas mortes, por isso a gente vem vendo que há um aumento no número de mortes por hipertensão arterial. A gente precisa prevenir, precisa cuidar para a gente ter uma mudança nessa realidade. Nosso programa é dedicado a todas as faixas etárias. É um programa que tenta, de uma certa forma, chegar mais perto das pessoas para tentar orientá-las, né? De alguma forma, trazendo esses grandes profissionais que a gente sempre traz. Mas, assim, nesses últimos tempos, a gente acredita que a obesidade tem sido algo, né? Obviamente que tem chamado bastante atenção, diabetes também. Mas homens e mulheres, nos últimos tempos, tem crescido mais em homens e mulheres ou está tudo muito... Nas mulheres. né? Tem crescido mais nas mulheres, mas o número maior, né? As mulheres são muito impactadas com isso, mas é algo que a gente precisa pensar em todo mundo. E as né? mulheres, de uma certa forma, todos. assumiram mais responsabilidades. Tipo assim, a mulher nunca deixou de ser dona de casa, nunca deixou de ser mãe, nunca deixou de ser esposa, nunca deixou de ter as responsabilidades a mais e adquiriu outras responsabilidades sérias, importantes, necessárias. Hoje tem mulheres que não têm só uma profissão, tem 2, 3, 4 profissões para muitas vezes manter uma casa sozinha. Fora os estresses, né? Que todas elas acabam sofrendo. Quando todo mundo vai descansar, ela ainda está chegando em casa para trabalhar. Então, tem aumentado realmente o número em mulheres, tem impactado na qualidade de vida. E a gente precisa ter essa atenção, sem dúvida. Bora se unir, amiga. Ajudar as amigas a se cuidar. Amiga boa é aquela que leva a outra para se cuidar. Amiga, hoje, bora fazer uma vaquinha, levar alguém para dar uma geral em casa, bora sair para se divertir um pouquinho. Agora, as mulheres ainda tendem a se cuidar mais, a ter mais atenção a isso. Elas procuram mais os especialistas, né? Isso, os homens a gente precisa puxar também. Tá bom. Se cuidar. Monique, muito obrigada. Muito bom a gente conversar, bater esse papo. E se vocês tiverem mais dúvidas sobre o assunto, quiser conversar um pouco mais, pode entrar em contato através do Instagram da doutora, que esses profissionais estão lá, sempre ajudando a gente com dicas também, né? Sim, à disposição. Muito obrigada.